O Laboratório de Biogeografia e Geografia da Saúde da Universidade Estadual Paulista, Unesp, de Presidente Prudente, está fazendo um mapeamento do avanço do coronavírus em São Paulo. O objetivo é entender como a doença se espalha para auxiliar no processo de tomada de decisão. Para entender melhor a importância disso, a gente conversa agora com o professor Raul Borges Guimarães, ele que é professor titular do Departamento de Geografia da Unesp de Presidente Prudente. Professor, bom dia. Quando é que vocês começaram a fazer esse mapeamento e o que já foi descoberto até agora? Bom dia, telespectadores da Record News. Bom, na verdade, a gente vem acompanhando, né, todo esse problema da pandemia desde novembro e nos preparando para esse mapeamento da difusão do vírus pelo território brasileiro. Mas esse trabalho não começa de hoje, né? Nós somos um grupo de pesquisa que estuda a relação geografia e saúde há mais de 30 anos. E nós fazemos parte de uma rede de geógrafos brasileiros, 35 geógrafos brasileiros de universidades públicas e institutos federais espalhados por 14 estados brasileiros. Então, nós estamos procurando fazer um esforço coletivo para compreender esse processo aí de difusão do vírus. Professor, nós temos aqui um mapa que vocês elaboraram. Eu queria que a gente vai mostrar esse mapa aqui, se a gente tiver disponível, por gentileza, Wagner, que eu queria que o professor explicasse para a gente o que é que significa esse mapa, né? A gente tem pontos amarelos, outros vermelhos, azuis. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre ele, por gentileza. O nosso trabalho ele está centrado em duas frentes, né? Primeiro, mapear de forma correta onde os casos estão ocorrendo, até para ajudar a opinião pública, né, a ter uma fonte fidedigna. E o outro trabalho é um estudo mais exploratório, né, que a gente procura identificar possíveis rotas de dispersão do vírus. Então, o que você tem nesse mapa foi um mapa elaborado pelo professor Rafael Catão, da Universidade Federal do Espírito Santo, que é um parceiro do nosso grupo, e faz parte dessa rede de geógrafos brasileiros. Esse mapa, ele trabalha a relação espaço-tempo. Então, o que você vê como mais escuro no mapa são as cidades onde ocorreram os primeiros casos. O mapa também faz uma relação do tempo, né, do registro do caso por cada cidade, aproximando por semelhança. Então, o que a gente vê aí nesse mapa? Que, obviamente, você tem uma concentração, né, na área metropolitana de São Paulo, mas você já identifica rotas de dispersão do vírus pelo interior paulista. Então, foi com base nesse estudo que nós identificamos algumas estruturas espaciais que são importantes de serem consideradas. Não sei se é possível você mostrar uma outra figura que nós fizemos, ela é bastante didática. Professor, infelizmente nós não temos. Porque ela mostra essas estruturas espaciais que explicam, né, o que está ocorrendo no interior de São Paulo. Então, nós identificamos alguns eixos rodoviários importantes e alguns centros regionais que são centros dispersores do vírus pelo interior de São Paulo. E aí, qual é a conclusão que vocês chegam, professor? Com base nesses dados aí, o isolamento social ele acaba sendo eficaz? Esse é um assunto que a gente precisa ouvir, né, os epidemiologistas, que são os grandes especialistas nessa questão do bloqueio, mas esse conhecimento da geografia tem servido de suporte para os epidemiologistas para pensar a política de isolamento social, porque o vírus está se disseminando rapidamente pelo interior de São Paulo e, através dos principais centros regionais, ele pode chegar em todos os municípios, até nos municípios menores. Então, o isolamento social ele é muito importante para quebrar essas interações, as fortes interações que existem entre as cidades da rede urbana paulista e, portanto, ajudando a diminuir o ritmo de dispersão do vírus pelo interior do país. Hoje, o governador de São Paulo deve anunciar se vai prorrogar ou não a quarentena no estado. Se o senhor pudesse fazer uma sugestão ao governador, o que o senhor diria? Prorroga-se a quarentena ou não? Esse estudo mostra a necessidade de se manter o decreto do governador, é preciso ser prorrogado
Quer dizer, é preciso manter esse isolamento social, porque agora o problema transbordou a área metropolitana de São Paulo e, através dos eixos rodoviários, ele está chegando nos principais centros regionais do interior paulista, correndo o risco de atingir de forma bastante rápida todo o espaço do estado de São Paulo. Professor, muito obrigado pela entrevista do senhor, parabéns pelo trabalho. Obrigado, bom dia. Até mais. E olha, você pode acompanhar essa entrevista daqui a pouco no nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/RecordNews. Quando estiver no nosso canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações.